Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês de novo. Infelizmente, essa semana a gente ficou em falta que não foi possível postarmos o vídeo na terça-feira, mas estamos nos organizando e os nossos compromissos de terça e sexta serão mantidos. A nossa conversa de hoje vai ser uma continuação de um assunto trazido há alguns dias atrás. Quando nós falamos sobre o passe, algumas amigas mandaram algumas perguntas sobre essa questão, sobre o que era o passe. E uma dessas perguntas estava questionando qual a diferença que existe entre o passe, a benzeção e o reiki. Vamos por partes. Reiki é um tratamento que tem um certo embasamento oriental, que tem a ver também com a imposição de mãos. É reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, alguns programas de alguns lugares oferecem tratamentos de Reiki pelo SUS. E ele trabalha com a reorganização energética do nosso corpo através de movimentos das mãos sobre os chakras, os centros de forças das pessoas. Mas não é o passe espírita. Por quê? Porque não prevê a participação dos espíritos. De forma semelhante vai ser aquilo que a gente chama de benzeção. Tanto o passe, quanto o reiki, quanto a benzeção, existe um componente semelhante que é essa manipulação energética do magnetismo que é presente em cada um de nós. Mas ele não vai pensar no reiki na participação dos espíritos. Eles não pensam na necessidade de ter um espírito se manifestando de alguma forma ou de que existam outras questões relacionadas ao perispírito humano. Aquelas definições que a doutrina traz não existe. Por isso que a gente não pode dizer que é exatamente a mesma coisa, mas são muito semelhantes. Mas não prevê a ideia dessa manifestação mediúnica. No caso da benzeção, é muito comum, antigamente a gente ouvia histórias de pessoas, geralmente um pouco mais velhas, era muito comum nos bairros mais simples ou nas cidades pequenas, ainda tem alguns por aí, que fazem esse tipo de trabalho. Não trabalho como as pessoas entendem, como sendo trabalho, coisa pesada, não é nada disso. Trabalho enquanto ação útil, é nesse sentido que a gente está falando. Eles conseguem, e são pessoas com características específicas, que a gente pode até dizer com dons mediúnicos, apesar de que não necessariamente eles se entendem portadores desses dons mediúnicos, mas eles, às vezes com a utilização de galhos de plantas, às vezes com cruzes, às vezes com alguns elementos que são ensinados a eles, porque é passada essa tradição quase que de pai para filho, eles rezam a pessoa. Os benzedeiros e as benzedeiras, eles faziam isso. Eles rezavam a pessoa com movimentos desses galhos, dessas cruzes, como se fosse o uso da oração com aqueles movimentos proporcionando a cura. E em muitos casos a cura acontecia. Por que a gente está falando que é semelhante, mas que é diferente? Dentro das instituições espíritas existe esse tipo de trabalho que tem a ver com essa doação energética, com essa doação magnética, que também acontece no reiki, que também acontece na benzeção. No caso do espiritismo, existe a possibilidade, o entendimento que a gente tem de ter esse potencial, esse componente mediúnico junto. Isso significa, Rogéria, que na benzeção e no reiki não tem participação mediúnica nenhuma? Não podemos dizer isso. Até porque mediunidade não existe só para quem é espírita. Mediunidade é uma característica humana. Capacidade de doação fluídica é uma capacidade humana. Possibilidade de doar parte do meu magnetismo para outras pessoas é uma condição humana. Dentro do espiritismo, nós não usamos galhos, nós não usamos cruzes, não é necessário que as pessoas estejam deitadas em macas, não vai ter a necessidade de se trabalhar com terapia de cristais junto, não tem nada disso. Dentro do espiritismo existe uma feição clara, um modo de se fazer o passe, que é o modo que normalmente nós chamamos de imposição das mãos. Pode ser um passe dispersivo, no sentido de afastar as energias que estão talvez acumuladas, produzindo desequilíbrios. Existem passes que vão fornecer a energia,
mas dentro do espiritismo não existe outros tipos de elementos que precisam ser agregados para que isso aconteça. E lá é chamado de passe. A benzeção é uma espécie de passe onde a pessoa que está benzendo não precisa acreditar ou entender que é necessária a participação de um espírito. Para eles é o poder da reza, da oração, associado ao ritual, né, que é esse uso das plantas que vai potencializar aquilo que está acontecendo. No caso do reiki, existe toda uma outra tradição por trás também daquilo. O que é importante a gente lembrar? Doação de energia pode ter nomes diferentes, mas isso não significa que seja propriedade dessa cultura ou daquela cultura, dessa religião ou daquela religião. Isso é característica humana. Cada um de nós, dentro do nosso sistema de crenças, vai trabalhar isso de forma diferente. Da mesma forma que acontece com a água fluidificada, que nós entendemos como sendo um processo de onde a água vai absorver os fluidos necessários durante uma oração, durante uma imposição de mãos, e esses fluidos vão contribuir para a reorganização do corpo, para a reharmonização do nosso corpo físico, ou nos acalmando, ou nos trazendo energias que precisam ser utilizadas para que a gente tenha mais vigor, mais força. Mas em outros espaços, em outras religiões, tem processos muito semelhantes. Na Igreja Católica eles falam da água benta, que não deixa de ser uma água abençoada, como nós entendemos também dentro do Espiritismo a água fluidificada. Por que a gente está mencionando dessa forma e por que isso é tão importante? Para a gente entender que Deus não privilegia um determinado grupo ou outro. Nós criamos sistemas de organização social e cultural, porque é necessário para facilitar os nossos relacionamentos aqui na Terra, para facilitar a forma que eu me integro ou me relaciono com aquele lugar onde eu nasci, com aquele grupo ao qual eu pertenço, mas todos somos filhos de Deus. Todos viemos com as mesmas potencialidades, com as mesmas possibilidades de amparo e com as mesmas possibilidades de amparar aqueles que estão à nossa volta. Tudo é manifestação dessa misericórdia divina, permitindo que cada um de nós, dentro da crença que nós temos, recebamos ou passe, ou reiki, ou a benzeção, ou o abraço carinhoso daquele nosso amigo que vai doar as energias de que nós necessitamos. Somos todos espíritos, filhos do mesmo Pai, adotando nesta experiência encarnatória lugares e personalidades necessárias para o nosso desenvolvimento. Temos muito ainda que conversar. Falei que a gente ia começar rapidinho a abordar questões sobre o Cristo. Está passando da hora da gente conversar sobre Jesus. Mas a gente precisava também responder a pergunta, a questão deixada pela nossa amiga. Um beijo grande para vocês e daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo. Fiquem com Deus.